E aí, pessoal, hoje é dia de Grêmio, mas tem muitos assuntos. Começa o assédio aos jogadores tricolores, vocês vão entender o que eu tô falando aqui. Jogadores importantes que começam a receber propostas e também alguns negócios e, óbvio, o time do Grêmio e o palpite KTO. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Se antes, não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra por mês com investimento de R$ 67. Entre no link e entenda essa oportunidade. Gente, nós temos algumas questões aqui envolvendo negócios com jogadores importantes do Grêmio que não param de chegar na arena. Eu vou abrir até com uma curiosidade. Por quê? Porque o Grêmio aceitou a proposta para vender Tassiano. Isso, lembram de Tassiano, que está no Bahia, está jogando? Pois é. O jogador recebeu uma proposta com o clube da Turquia, uma proposta em torno de 3 milhões de euros. O Grêmio tem 80% do valor e o Grêmio aceitou essa proposta. Tem uma cláusula no contrato que o Bahia pode cobrir a proposta e tal. Isso deve ser solucionado até a sexta-feira. Mas o fato é que o Grêmio tem esse negócio, o Tassiano vai para um outro caminho, um bom negócio para o Grêmio, um bom negócio para o Tassiano, vai receber um ótimo contrato lá e que ele tenha muita sorte. Tassiano, que foi um também dos jogadores que acabou saindo aqui do agrado do torcedor do Grêmio, foi obrigado a deixar o clube, uma tentativa, um jogador contratado há algum tempo, não deu certo aqui, mas agora está aí o Grêmio recuperando o investimento que fez em Tassiano. Acho um grande negócio. E o curioso do futebol, né? Vocês viram ontem as negociações envolvendo o jogador Edenilson do Inter. Tassiano está saindo por mais do que Edenilson. Curioso isso, né? Mas é importante a gente colocar muitas vezes também para elogiar. Eu tenho criticado muito o trabalho da diretoria do Grêmio, principalmente dentro do departamento de futebol, mas na parte de negócios eles são craques. E o Grêmio, mais uma vez, aí tá fazendo um bom negócio aí dentro do possível, né? A gente sabe das grandes dificuldades que também, de alguma forma, o departamento de futebol, a estrutura, a forma como o Grêmio conduziu o futebol foi ruim. E aí vamos para os dois negócios que me preocupam. Porque dois jogadores importantes do Grêmio receberam sondagens. Eu vou começar com o Juan, o zagueiro, que é titular hoje, inclusive. O Porto sondou o Juan. O Grêmio disse que não abre negociação por menos de 8 milhões de euros. O Grêmio não conversa por menos de 8 milhões de euros. O que aconteceu? O Porto está em Porto Alegre, o Porto de Portugal, para tratar do negócio envolvendo o Léo Borges, do Internacional. E neste período ele fez uma sondagem ao Grêmio dizendo que teria interesse no Juan. Parece que o Porto tem como prioridade um jogador chinês e tal, é a linha 1, e a linha 2 seria o Juan. Seria o Juan. O Grêmio tem 60% do valor do Juan, 40% é do Novo Hamburgo, e a multa rescisória do Juan gira em torno de 50 milhões de euros. Mas a gente sabe que a multa rescisória, nestes casos, ela tem pouco valor, porque a gente acaba não valorizando isso, não é uma coisa que o Grêmio vai cobrar isso. O que acontece é que se chegar por 8, 9 milhões de euros, o Grêmio vai sentar para conversar e Juan pode se despedir, mesmo sem ter sido titular por aqui. Essa é uma situação que a gente vai acompanhar nos próximos dias, porque de fato isso existe. O outro jogador, esse recebeu uma proposta mais do que sondagem, é o Breno, o goleiro. O Breno recebeu, não consegui só descobrir o clube, recebeu uma proposta também de uma equipe de Portugal no valor de 3,5 milhões de euros. Breno, o goleiro do Grêmio, 3,5 milhões de euros. E o Grêmio recusou prontamente. Nem ouviu. Disse, 3 milhões de euros não precisa nem vir aqui. Nem para aqui na nossa estrutura para conversar sobre isso. Então o Grêmio recusa a proposta por Breno. Mas o alerta que eu coloco aqui, antes de colocar o time que eu recebi o time para hoje, o alerta que eu coloco é que começaram, lembrando que essa janela ela tem
ela pode ser perversa para os clubes que estão disputando, principalmente para clubes como o Grêmio, que tem jogadores valorizados e que vivem um péssimo momento dentro do campo, porque tu tira mais um, tira outro, enfraquece muito mais, entendeu? Então eu estou preocupado, e nós sabemos que o Grêmio tem alguns jogadores que recebem sim sondagens importantes, e agora começaram a surgir já rumores desses atletas. Os dois primeiros, de forma mais concreta, o Juan e o Breno, a gente vai acompanhar, a gente sabe que tem outros, mas especialmente esses dois começam a sofrer esse tipo de assédio, e a gente sabe que se vier mais dinheiro, talvez as coisas aconteçam. E aí vamos projetar o time e o palpite KTO de hoje, tá? Porque o Grêmio tem o jogo de abertura lá em Quito contra a LDU, na altitude, num jogo duríssimo. Eu recebi o time e eu não estava muito errado ontem. Vocês viram mais ou menos a ideia de time que eu coloquei, e hoje me passaram de uma forma um pouco mais importante a ideia de time do Grêmio, tá? Chapecó, confirmadíssimo no gol, Wanderson, Juan, Kahneman, confirmadíssimos. O lateral esquerdo será Bruno Cortez mais uma vez. Então Bruno Cortez mais uma vez como lateral. A ideia que eu coloquei ontem, até vocês vão lembrar, que eu coloquei ontem que, vamos ter que usar o Guedes e tal, era exatamente a Chapecó, Wanderson, Juan e Guedes seria uma zaga muito jovem. Então a ideia de colocar um pouco de experiência com o Bruno Cortez, né? O meio-campo confirmado o Fernando Henrique, e o outro volante não é Darlan, é sim Lucas Silva, que foi outra situação que a gente colocou. Lucas Silva é o outro volante, com Jean-Pierre, que vai ser, sem dúvida, o jogador que todos vão olhar com muito carinho, porque ele vai para o jogo com a ideia do Grêmio recolocá-lo e tentar, obrigatoriamente, tentar dar mais uma vez uma oportunidade. Todos estão na torcida para que o Jean-Pierre tenha uma participação mais efetiva no jogo, consiga contribuir com uma grande vitória do Grêmio. Essa é a ideia, e Jean-Pierre é hoje o grande protagonista do jogo, principalmente pela notícia que eu vou dar agora para vocês. Alisson vai jogar pelo lado direito, com o Diego Souza na frente, e a grande dúvida, por que eu botei o Alisson pelo lado direito? Porque existe uma tendência muito forte de jogar Léo Pereira, isso mesmo, Douglas Costa ficando no banco, preservado, ele que agora vai para a lua de mel, vai ficar alguns dias fora, mas Léo Pereira seria o jogador por ali. O Grêmio teria então Chapecó, Wanderson, Juan, Kahneman e Cortez, Fernando Henrique, Lucas Silva, Jean-Pierre, Alisson, Diego Souza e Léo Pereira. Acho que a dúvida Léo Pereira e Douglas Costa a gente só vai ver lá às 7h30, mas às 7h30 não, às 7h30 o jogo já vai ter começado, às 6h30, mas essa me parece a ideia principal, e a partir daí é que a gente vai construir alguma coisa. Essa situação, gente, ela de fato, ela mexe muito com essa organização. O Grêmio vai tentar ser coeso para tentar sair vivo lá de Quito. Essa é a ideia. Mas o Grêmio tem que pensar grande, mas é essa a ideia. E aí a gente vai para o palpite KTO. Palpite KTO hoje eu vou dar o seguinte, tá? Lembrando, KTO é parceiro desse canal, coloquem lá o CCD e entrem no chat e peçam, quero meu bônus aí, o CCD falou que tem bônus, então peçam o bônus lá, e aí a gente vai com o seguinte no palpite KTO, o Grêmio não sofre gols, vou dar esse palpite, lembrando, eu só jogo no Grêmio, tá? Eu não vou nunca dizer aqui que o Grêmio vai perder, mas hoje vamos torcer pelo seguinte, não sofre gols. E aí vamos achar um golzinho. E eu vou dar a moral, sabe para quem? Para Jean-Pierre. Isso mesmo. O Grêmio vai ganhar com um gol de Jean-Pierre. 1-0, gol de Jean-Pierre. Ontem no Donos da Bola Rádio, 2-1, depois pensei bem, nada. Vamos com 1-0. O Grêmio não sofre gols. E Jean-Pierre vai ser o nome do jogo. E nós vamos estar aqui aplaudindo, felizes, porque a gente quer muito, todo mundo que joga com a camisa do Grêmio, a gente quer muito valorizar. E nesse caso, o nome da valorização é esse mesmo, Jean-Pierre. 1-0, gol de Jean-Pierre, meu palpite KTO. Não sofre gols o Grêmio, e Jean-Pierre é o nome do jogo e o nome do gol. O que vocês acham? Tenho certeza, né? A gente tá na torcida, vamos torcer pelo Jean-Pierre hoje. Óbvio
que se ele for bem, o Grêmio vai bem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.